do PSG, não consegue passar do Atlético de Madrid, mas se classificou. Primeira grande notícia, tá? Primeira grande notícia. O Botafogo está na próxima fase do Mundial de Clubes. Botafogo que tinha um grupo super difícil, que tinha o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions, que tinha o Atlético de Madrid, equipe super tradicional, vitoriosa também nas mãos do Simeone, né? A gente olhava para o grupo do Botafogo e falava, caramba, aqui é que tá complicado, aqui é o brasileiro que vai ter mais dificuldade, mais problemas. E o Botafogo conseguiu passar. Então, esse feito não dá para tirar, o Botafogo conseguiu, está na próxima fase da competição. Parabéns ao Botafogo. Agora a gente vai analisar o jogo de hoje, porque o jogo de hoje escapou pelas mãos do Botafogo a chance de ser o primeiro colocado. Outro dia a gente estava falando aqui, né? Não pode ser refém do sucesso, chegar lá e começar a cobrar. Pô, mas não foi primeiro do grupo e tal. É que ficou um gostinho de quero mais, porque teve possibilidade sim no jogo de hoje de sair como primeiro colocado do grupo, podia ter conseguido um empatezinho ali com o Atlético de Madrid e a coisa não aconteceu. Vitor Birner, vamos lá, eu comecei elogiando, mas tem um porém. Ficou mais a sensação de que, parabéns, sensacional ter passado, ou hoje deu esse gostinho de, caramba, escapuliu o primeiro lugar, que poderia ser uma vantagem dependendo do segundo do outro grupo, né? Tudo bem? William? Boa noite a você, Jean Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Então, William, eu vou muito na sua linha, mas apesar de eu ter certeza que o botafoguense está muito satisfeito... Eu estaria. Ficou a coisinha do poder ser o primeiro colocado do grupo mais difícil do Mundial, que teria sido uma façanha. Olhando o jogo de hoje, não foi um jogo do nível, defensivamente falando, do Botafogo, como a partida contra o PSG. Sim. Né? De novo, Barbosa para mim foi destaque da equipe botafoguense. De novo, mais uma vez. Né? Ele é o principal jogador, ele e o Igor Jesus são os principais jogadores do Botafogo até agora no Mundial, do time que, obviamente, tem como maior mérito o jogo coletivo, tanto contra o PSG quanto hoje. Acho que o Atlético de Madrid deu mais trabalho do que o PSG deu para o Botafogo. Precisava do resultado também? Mas dava para ter segurado. O resultado ficou no limite, a primeira colocação teria sido uma façanha, a segunda colocação um grande feito, ganhou do PSG, ganhou do atual campeão europeu. Então, eu imagino que o torcedor está satisfeito, mas ficou aquela coisinha, olha, era possível ter sido o primeiro colocado. A grande notícia para o Botafogo é que os dois times que ele pode pegar, dos três times que ele pode pegar na próxima fase, os três são acessíveis, mas se ele ficar em primeiro lugar, provavelmente ele pegaria muito mais acessível do que a tendência é que seja o Palmeiras o primeiro colocado do grupo. E aí, obviamente, temos um clássico brasileiro, muitas outras coisas entram em jogo, né? E fica o carimbo histórico de quem, se esse jogo acontecer, eliminou quem no Mundial e quem passou por quem no Mundial. Exatamente isso. Calçade, tudo bem aí? Tudo bem. O Botafogo passou. Passou. Era fundamental passar. E ele jogou... Sim, ele continuou o jogo que fez contra o PSG. E não havia por que mudar. Não havia por que criar uma equipe diferente, sendo que a vantagem era muito grande. Tanto que ele perde o jogo e ainda ficou com vantagem. Poderia ter tomado o segundo gol também, que mesmo assim estaria classificado. O que muda é o enfrentamento. E aí nós podemos discutir. Nesse momento, é Palmeiras e Botafogo. Se eu sou o Palmeiras, eu prefiro enfrentar um time brasileiro do que o PSG. Ah, sim, hein? Por quê? Sim, Porque eu estou num ambiente que eu entendo mais e consigo enfrentar mais do que se o PSG resolver jogar bola e ferra a vida de qualquer um. Os palmeirenses da redação pensam de outra maneira, mas a gente vai falar disso depois. Mas minha visão. Claro. Só que o Botafogo passa perdendo para o Atlético, que tomou 4 do PSG. Você entendeu a coisa? A lógica, assim, Então, nós estamos falando exclusivamente do resultado. E eu acho que tem 2 pontos muito claros no Mundial. Uma coisa é o resultado. Você quer analisar só o resultado? Perfeito. Muita gente vai reescrever a geografia do futebol mundial. Só com 2 rodadas, para alguns 3. Com 2 rodadas, ela já estava reescrita. Né? Não, porque mudou. Então, mudou. O Botafogo tomou 3 do Pachuca no final do ano e agora ele mudou em 6 meses, mesmo perdendo Almada e Luiz Henrique, ele melhorou. Sim. Para mim não melhorou. Ele era melhor. Aquela versão era melhor. E a próxima ainda vai perder o Igor Jesus. Então, eu não vejo o Mundial como a história do futebol reescrita. Eu vejo sempre o futebol pela perspectiva do contexto. E o Botafogo foi para campo dentro de um contexto. Ganhou do PSG e o Atlético Madrid que lute. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai ganhar o jogo outra vez. Teve para ganhar o jogo. Mas teve.
E aí o Atlético ficou lá martelando com problemas, né? O Atlético não está bem, não terminou a temporada bem, e a escalação do estilo Simeone é que você começa com Sorlotti e Julian Álvares. O Griezmann entrou No segundo tempo. O Juliano Simeone, o Gallagher, mais um jogador de meio de campo, um cara de beirada e levantando bola na área. É muito pouco para ganhar do Botafogo. É muito pouco. Aí quando ele muda o time, ele consegue fazer um gol no final. E foi para o Botafogo, assim, o primeiro passo está dado, que era um grupo terrível de classificar, e o Botafogo está classificado. Porque você tinha Atlético, PSG, poxa, não é fácil enfrentar essas equipes, como mostrou o Mundial até agora. São 2 resultados 1-0. Um para o Botafogo, o outro para o Atlético de Madrid. É isso aí. Você sabe que, claro que o empate era o que parecia mais viável até ali no... Quando sai o gol do Atlético de Madrid, né, claro. Mas eu ainda fiquei com a sensação que se o Botafogo se aplicasse ali um pouquinho mais em alguns momentos, prendesse a bola um pouquinho mais ali no campo de ataque, quando teve contra-ataque, só podia até vencer o Atlético de Madrid, que também não está no seu melhor momento, né? Tudo bem, Jean? Pois é, não tá. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu acho o seguinte, primeiro, o Botafogo poderia ter vencido? Poderia ter vencido, assim como venceu o PSG. Mas, de novo, eu digo, acho que a gente tem que cair na real aqui. A gente tem que entender que a gente está falando de um clube que tem um orçamento 5 vezes maior do que o orçamento do Botafogo, que tem uma folha salarial 5 vezes maior do que a folha salarial do Botafogo, né? Que tem jogadores de várias seleções espalhados ali pela sua equipe. Então, vamos primeiro dimensionar o que é o feito de você ganhar do Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain também é isso. Ganhou, mas podia ter perdido, podia ter empatado. Assim como hoje perdeu, mas podia ter empatado, podia ter perdido. Ganhou do time mais difícil do grupo, talvez um dos mais difíceis da competição. Para mim, o PSG é o time mais difícil da competição. Hoje é o time a ser batido na competição. E aí eu tô falando também pela maneira como o City, por exemplo, entrou, como o Real Madrid se reformula. Então, o Botafogo venceu o time a ser batido na competição. E acho que passar desta fase, no caso do Botafogo, é o grande feito dentre os times brasileiros nessa Copa do Mundo. Independentemente do que aconteça. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi espetacular. Mas assim, eu já imaginava antes da Copa do Mundo que o Flamengo poderia vencer o Chelsea. Então, eu olho para o grupo do Botafogo e vejo o Botafogo passar, ainda que na segunda colocação, e digo, cara, esse é o grande feito dentre os times brasileiros na primeira fase da Copa do Mundo. E a gente imagina que todos os brasileiros podem avançar, né? Agora faltam o Palmeiras e o Fluminense confirmarem suas vagas, o Flamengo já estava garantido, que também é um grande feito. Mas esse grupo era o grupo mais temido por motivos óbvios. Claro que fica um gostinho amargo, porque acho que aí é pelo contexto do jogo. Não é nem porque você perdeu do Atlético de Madrid. É porque você tomou um gol, perdendo a liderança da chave, faltando 5 minutos, mais ou menos, para o fim da partida. Isso deixa o gosto amargo, até porque, assim, eu acho que, de fato, enfrentar possivelmente o Palmeiras, a gente nem sabe se o Palmeiras vai ser primeiro. Exatamente. É a tendência. A tendência seria... Nesse momento é. E eu digo a tendência porque o Palmeiras joga pelo empate com o Inter Miami para ser líder. Tá? Não é nem porque ele está na primeira colocação, é porque ele joga pelo empate. Se ele dependesse de uma vitória, já nem sei se eu diria que a tendência é essa. Agora, é claro que hoje, me parece, pelo que a gente viu, que é mais difícil enfrentar o Palmeiras, também por todas as questões de enfrentamento nacional, etc. Claro, o histórico recente. E eu acho que assim, aí entrando um pouco, é mais chato você ser eliminado por um brasileiro. Isso vai valer pro Palmeiras como vai valer pro Botafogo. Né? Quem cair, se houver de fato esse confronto, acho que é mais chato você ser eliminado por um time brasileiro do que ser eliminado pelo PSG, pelo Real Madrid, pela Inter de Milão, pelo Manchester City. Então fica esse gostinho amargo, até porque os outros possíveis adversários do Grupo A me parecem mais acessíveis do que o Palmeiras. Claro que Palmeiras e Botafogo é jogo pau a pau, eu não me arrisco aqui... Não tem favorito. Se acontecer o jogo, eu não me arrisco a colocar favorito. Mas me parece que o Porto, no estágio que está hoje, e o Al-Ahly e o Inter de Miami, eu acho que são times que seriam mais acessíveis. O Porto não é nem favorito contra o Al-Ahly hoje. Não acho mesmo que seja o Porto. Pelo que a gente viu do Al-Ahly, talvez o Al-Ahly seja até o mais perigoso dos times. Sim. Do ponto de vista grupo tático, do Palmeiras, do grupo do Palmeiras. Fala, minha torcida do Fogão, tamo de volta aqui no canal para trazer para vocês mais esse videozão do pós-jogo aí
após o nosso glorioso estar enfrentando o Atlético de Madrid, sofremos um golzinho aí que trouxe a derrota do Fogão hoje, mas para os mais que vêm para o bem, nos classificamos aí para oitavas de finais aí. Sabemos que o nosso Botafogo pegou a chave de grupos mais difícil aí dessa temporada do Mundial de Clubes. Garanto que nenhum outro clube brasileiro tivesse pegado essa mesma chave de grupo que o Fogão pegou, teria conseguido chegar até aqui com esse resultado que o Fogão chegou. Rapaziada, o Fogão amassou no primeiro tempo, dominou a partida no primeiro tempo, veio lá, não sei se é por causa do cansaço, lá o sol de meio-dia, 1h da tarde, e tá um calor muito intenso ali nos jogadores. E ali no segundo tempo veio o Fogão um pouquinho mais cansado ali, um pouquinho mais exausto, mas mesmo assim ainda segurou a peteca até no finalzinho do jogo, conseguindo se defender ali. Tivemos várias chances e oportunidades aí de estar vencendo a partida. Também deixar aqui destacado aqui, craque da vez aí do jogo, Igor Jesus e Savarino, e também o Barbosa, nosso zagueirão aí, desde o jogo passado, não só desde o jogo passado, mas o Barbosa vem desempenhando um lindo futebol aí na sua defesa do Fogão, defendendo muito aí na zaga, ninguém tá passando por ele, tá jogando com muita confiança, que isso vem trazendo bons resultados e bons frutos aí pro nosso Botafogo, rapaziada. Se você quer deixar a sua opinião, o seu palpite aqui do jogo de hoje, o Atlético de Madrid e o Fogão, fique à vontade, vai lá nos comentários, coloque a sua opinião, o seu palpite. E também, se você não deixou aquele likezão aqui no canal do Botafogo TV Gloriosa, corre lá, deixa aquele likezão que vai estar nos ajudando muito, é de grande importância e tem o meu carinho todo por vocês. Estamos aí quase batendo 6.000 inscritos no meu canal. Estamos muito felizes aí de estar trazendo conteúdo para vocês aí do Fogão. Todos os dias atualizando você, torcedor do Fogão. Principalmente desse Mundial de Clubes aí. Está imperdível. Jogos que estão sendo de mexer com a emoção do torcedor. Verdade mesmo, rapaziada. É isso então, valeu, fique com Deus, até o próximo vídeo, logo eu tô de volta aqui, trazer mais informações para vocês, deixar você, torcedor do Fogão, totalmente atualizado aí de tudo que está rolando no Mundial de Clubes e tudo sobre o nosso Botafogo.